Então, o tema hoje é sobre a rocha ou sobre a areia. E onde estou edificado? E a palavra que eu quero iniciar essa meditação está no livro de Mateus 24, não é o versículo-chave, mas apenas como introdução. Mateus 24, verso 13, onde diz que aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Aquele que continuar firme até o final será salvo. É a palavra do Senhor para nossas vidas, querido. Não esqueçam disso. Continuar firme. Domingo passado nós falamos que há distrações, e as distrações elas tendem a nos parar pelo caminho, e o Senhor é o caminho. Então, querido, continue firme até o final, será salvo. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que o Senhor preparou para o nosso coração. Desde, Senhor, o momento que nós chegamos aqui, Senhor, nós, ó Deus, declaramos que o Senhor nos leva, Senhor, a caminhar por sobre as águas, ó Deus, águas espirituais, ó Deus, águas, meu Pai, que muitas vezes, Senhor, embaixo tem problemas, tem dificuldade, tem situações, meu Pai, que nós não conhecemos, mas nós dependemos do Senhor. E nessa noite pedimos, ó Deus, cobre nossas vidas, Senhor. Tira, meu Pai, qualquer tipo de impedimento, Senhor, que possa, Senhor, nos atrapalhar em receber essa palavra em nossas vidas, ó Deus. Abre o nosso coração, Deus, abre a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor e somos gratos, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Então, queridos, sobre a rocha, sobre a areia, nós conhecemos muito essa passagem onde Cristo fala. Ela é muito conhecida. E ela fala de duas construções. Minha preparação para caminhar com Jesus é estar firmado nele, é estar ligado nele, queridos. Tire toda e qualquer distração que possa tirar o teu foco daquilo que o Senhor tem para você. Pode até passar diante de você, mas tire. Então, João 14,6, o Senhor disse: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso da seguinte forma: que Jesus é o caminho. Não basta estar só no caminho, é preciso continuar no caminho, é preciso estar focado com o propósito de chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Ele assegura: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue chegar ao Pai senão por Ele. Ninguém consegue ir até o Pai senão utilizar Jesus como caminho. Não é o lugar que se chega, mas Ele é o caminho para onde se vai. E a gente tem que se fazer sempre essa pergunta. Eu tenho andado nesse caminho. Nós sabemos, por exemplo, que a primeira vez que essa palavra foi além daquilo que o Senhor declarou, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os apóstolos pregavam isso sempre. Não tem como não chegar a Deus se não for através de Cristo. Ele falava. Então, foi a primeira vez que isso se tornou um nome dado aos cristãos. Antes de ser chamado cristão, era aqueles que eram do caminho. Agora a palavra que eu quero compartilhar aqui, que é o tema: estar firmado na rocha ou estar firmado na areia, que é Mateus 7,24. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém, Senhor. Jesus mostra e faz uma comparação aqui. Duas pessoas, mas ele fala duas casas. A gente imagina que essas casas eram iguais, assim como cada homem ele é igual ao seu semelhante. Cada homem tem a mesma estrutura óssea, a mesma estrutura física,
Difere alguns detalhes, mas são iguais. Não tem diferença. Então aquelas casas, aparentemente, quando nós imaginamos, eram iguais, das mesmas cores. São detalhes. São duas casas iguais, mas havia diferença no seu alicerce. Essa era a observação que Cristo fazia. O alicerce era que fazia diferença entre elas. Rocha e areia. Viver para Cristo ou viver pela aparência? Viver em Cristo ou viver de aparência? Por fora todos nós somos iguais. Por fora ninguém é separado de ninguém, ninguém é diferente. Mas Deus não vê, Ele não olha a aparência, e sim o coração. Não precisa abrir, eu quero que você acompanhe. Em 1 Samuel 16, 17, há um diálogo aqui muito forte quando Deus fala para Samuel. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda os corações. Esse paralelo aqui, eu gosto muito de utilizar a vida de Davi e seus semelhantes. Eu sempre costumo falar que Davi não era reconhecido por ninguém, Davi não era observado por ninguém. A gente observa pelo próprio relato, quando o sacerdote chega, a forma que o pai o trata, a forma que ele é tratado diante ali do exército de Saul. Então a gente percebe que ninguém dava nada por ele, enquanto que nós olhamos na história, o próprio Samuel julgou os primeiros, melhores, mais capacitados para assumir ali o lugar de Saul. Mas Deus disse: não é assim que eu avalio, não é dessa forma que eu observo. Tanto a gente vê a resposta mais na frente, quando todo aquele exército ali amedrontado, com um problema diante de si, e lá aquele que ninguém conhecia, sabia quem era, aparece do nada, e se destaca. O Senhor conhecia, firmado na rocha, não era firmado na areia, um homem que tinha relacionamento com Deus, não precisava ter relacionamento com mais ninguém. Não que isso não seja necessário, queridos, mas você não precisa fazer graça aí fora para ser reconhecido. Você não precisa se destacar no meio para você ser reconhecido. O seu reconhecimento vem de outro lugar. Todos, queridos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, todos nós enfrentamos tempestades, enfrentamos enchentes, enfrentamos barreiras, todos nós. O que faz a diferença é aonde nós estamos. E como a própria passagem que Jesus relata, fala que houve uma tempestade, houve ali um vendaval e chuvas, e assim acontece diante das nossas vidas, em várias situações, em várias épocas. Acontecem problemas que chegam e nós estamos ali, nós não esperamos aquele problema, mas ele vem, ele chega diante de nós. Como estar preparado por coisas que não se avisa? Aonde eu devo estar? Na rocha. Se eu falar assim que não, algumas pessoas apenas enfrentam problemas, eu diria que isso é uma inverdade, porque todos enfrentam problemas, seja de saúde, seja no relacionamento, seja com amigos, em todas as áreas, seja no trabalho. Há problemas que surgem diariamente diante de nós, há problemas que se levantam diante de nós, se sentindo muitas vezes nós nos sentimos seguros naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Mas o que é que nós somos? Qual é a base que nós estamos alicerçados? É rocha ou areia? Eu estou preparado para dias difíceis, por situações difíceis que se surgem diante de mim? Estou preparado para aquele vendaval, para aquela tempestade que virão, queridos. Você sabe que virão, você sabe que virá dificuldades, problemas. Mateus 7,25: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha, tinha os seus fundamentos na palavra, tinha os seus fundamentos em Cristo.
Pode vir qualquer situação diferente, querido. Pode vir até uma outra palavra querendo adulterar aquilo que você vê que está na Bíblia. Não aceite. O Senhor fala logo no início: ouvir e colocar em prática. Ouvir a palavra e colocar em prática. Muitas vezes nós temos a tendência de ouvir com o coração, mas não deixamos isso executar na nossa vida. O local onde estamos edificados é o que faz a diferença. É na palavra, é a base, é a estrutura, é que faz a diferença do que nós vamos enfrentar, como nós vamos nos deparar com as situações que vão surgir diante de nós. Todos ouvem a palavra, mas nem todos estão alicerçados em Jesus. O Senhor mesmo falou: havia duas casas, há dois tipos de pessoas. Tinha Davi e tinha seus irmãos. Tinha Davi e tinha o rei. O coração daquele homem era o coração, segundo o coração de Deus. Viver baseado nos ensinos de Jesus faz toda a diferença nas dificuldades que nós enfrentamos. Vai fazer sempre toda a diferença, querido. Aonde nós estamos faz a diferença. Mesmo que a gente não faça nada, a gente representa alguém aqui na terra. Nós representamos a Cristo. E muitas vezes Ele nos ouve. E muitas vezes Ele nos usa em várias situações. Que Ele possa usar você, aonde você está, na sua casa, aonde você está. Sempre lembrando, a glória é dEle. E sempre será dEle. É Ele que faz a diferença em nossas vidas. Não precisamos nos destacar em meio a essa sociedade, em meio a essa cidade, em meio a essa nação, não. Quem precisa se destacar é Cristo. João, aquele que batizava, começou o batismo, disse: o que importa é que ele cresça e eu diminua. O que importa é que ele se destaque. Mas onde eu estou alicerçado na rocha. E a nossa edificação em Jesus é que nos vai manter em pé e firmes após todas as tempestades, após todos os problemas que vierem contra nós, sejam grandes, sejam pequenos. Edificado na rocha, ela não cairá e não ruirá, e passará firme em meio a todas as situações. Mateus 27, 24 ao 25, com isso eu quero ler e falar. O prudente, o sábio, aquele que espera no Senhor. Mateus 7, 24 e 25. O Senhor volta a falar: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, querido. Imagina que caindo problemas, vieram as enchentes, vieram as dificuldades, sopraram ventos, muitos problemas que talvez vieram ou virão na sua vida, bateram com violência. Tudo isso foi com muita violência contra a nossa vida, que fala que é contra aquela casa, mas ela não caiu. Fala: aquele que está firmado em Cristo, pode vir todas essas situações e mais adjetivos que você possa colocar aqui, mas tinha os alicerces firmados em Cristo. Amém? Não que nós possamos estar firmados no Senhor em todos os momentos de nossa vida, em todas as situações. Amém?